teologia bíblica é a segunda marca de uma igreja saudável do livro do pastor Mark Dever, que nós estaremos compartilhando agora. Ele inicia a segunda marca nos contando realmente uma experiência que ele teve com o seu colega Bill numa declaração a respeito de Deus em um seminário de doutorado. Vamos então acompanhar. Fiz uma declaração a respeito de Deus em um seminário de doutorado. Bill respondeu com educação, mas com firmeza, que gostaria de pensar em Deus de maneira diferente. Por alguns minutos, ele nos fez um quadro de uma divindade agradável. Ele gostava de pensar que Deus é sábio, mas não intrometido, compassivo, mas não dominador, cheio de recursos, mas não frustrador de planos. Em conclusão, Bill disse: "Esta é a maneira como eu gosto de pensar sobre Deus." Minha resposta foi, de algum modo, mais severa do que deveria ter sido. "Obrigado, Bill, por nos falarmos tanto a respeito de si mesmo, mas estamos interessados em saber como Deus realmente é e não em quais são os nossos desejos." A classe ficou em silêncio por algum momento enquanto considerava esse arroubo de indelicadeza de minha parte, mas também pensava no assunto. Fiz algumas apreciações em relação a Bill e retornamos à discussão sobre a natureza e caráter de Deus como revelados na Bíblia. Como você acha que Deus é? Não estou perguntando como você gostaria que Deus fosse, e sim como você reconcilia o Deus do Natal como o Deus do grande julgamento do último dia. Qual é o seu entendimento a respeito de Deus e como Ele é? Para alguns, e alguns de vocês, toda esta discussão parece desnecessária. Por que gastar tempo e energia considerando o que diferentes pessoas pensam a respeito de um ser invisível? Posso entender esse tipo de ceticismo que se sobrepõe à importância deste assunto. Apesar de nossa confissão religiosa nesses dias, quem pode contestar que, de muitas maneiras, as crenças religiosas parecem irrelevantes ao nosso mundo? Na televisão, vemos os católicos romanos bajulando o Papa enquanto ignoram seus ensinos a respeito de contraceptivos e aborto. Os batistas do Sul, que costumavam ser reconhecidos por reprovarem o sexo ilícito, as drogas e o rock, para que não levassem às danças, à bebedeira e aos jogos de azar, agora são retratados em uma importante revista americana como os cristãos antinomianos que fizeram as pazes com a moralidade de tudo é permitido. Esta falta de atenção à crença se encaixa nos mínimos detalhes na impaciência de nossa cultura. Na sociedade contemporânea, as crenças foram domesticadas. Não brigamos mais por causa delas, não argumentamos a seu respeito e nem mesmo nos preocupamos com elas. Parece-nos, afinal de contas, que essas muitas crenças são apenas modas passageiras ou expressões momentâneas de interesse e desejos pessoais. Os americanos criam religiões e uma miscelânea de credos. Já sei. Usarei um pouco de hinduísmo, um pouco de cristianismo, um pouco da religião de minha avó, não sei a que religião ela pertencia, e colocam tudo junto como sua religião única e individual. Hoje as pessoas creem ser verdadeiro aquilo que elas desejam que seja verdadeiro. As crenças seculares do cristianismo, crenças a respeito de tudo, desde a natureza de Deus até a moralidade, têm sido remodeladas e se tornaram insignificantes para inúmeras pessoas. Têm sido descartadas para tornar o cristianismo mais relevante, mais agradável, mais aceitável aos ouvintes de nossos dias. Quão relevantes são suas crenças para o seu viver diário? Quando se assentou pela última vez no banco da igreja, quão atento se mostrou às palavras das orações que você ouviu? Pensou nas letras dos cânticos que você entoou e as palavras que ouviu das Escrituras? Você se importa com ter sido verdadeiro ou não o que você disse e cantou na igreja? O que realmente importa para você? Se eu frequento uma igreja, sou amável, sinto-me encorajado, separo tempo para estar lá e até contribuo com dinheiro, o que importa se no fundo do coração eu não creio realmente em todas essas doutrinas que as pessoas comentam ao meu redor e que talvez eu até mesmo comente? Quão importantes são as crenças religiosas?
Até onde eu sei, meu único parente famoso é Samuel Morse, que inventou o código telégrafo que tem o seu nome. Eu sei que ele era sobrinho da bisavó do meu pai, e não me digam que os pais dele não tinham irmãos ou irmãs. Em fevereiro de 1999, depois de ser usado por mais de 90 anos em navios de comunicação, o código Morse foi abolido dos meios oficiais de comunicação para navios, dando lugar ao sistema de satélites. É necessário ter algum tipo de estrutura pelos quais os navios sejam guiados, quer seja a estrela polar ou os satélites. Essas estruturas são importantes, não apenas para os navios, mas também para nós como indivíduos e como igreja. Precisamos ter o que os literatos chamam de metanarrativa, um significado. Não tem havido somente negligência, mas também hostilidade em relação a esses significados abrangentes. Esta hostilidade não é uma coisa nova que surgiu com o pós-modernismo. Ela tem existido por muito tempo. Há mais de 50 anos, Karl Popper escreveu sua grande obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Ele dedicou o último capítulo exclusivamente a negar a ideia de que a história tem qualquer significado. Popper queria estimular as pessoas a não dizerem que a história tem um significado, porque ele estava convencido de que era perigoso alguém dizer isso. Popper sabia disso porque ele mesmo era um judeu austríaco que fugira da ocupação nazista em Viena. Os nazistas, assim como os marxistas, justificavam suas ações em termos do propósito que viam na história. Quando eu pensava no livro de Popper e nesse assunto da teologia bíblica, a teologia de toda a Bíblia, vi uma ironia demoníaca na reivindicação pós-moderna de que esses significados abrangentes nos oprimem. O vocábulo dos pós-modernistas para expressar isso é totalizante, como na expressão metanarrativas totalizantes. Com esses termos, eles querem dizer que as metanarrativas nos oprimem por nos fazer ver tudo a partir do seu ponto de vista. Todavia, a história que Deus nos conta na Bíblia é uma história de libertação. Não é admirável o fato de que justamente a intenção de Deus de nos libertar da nossa cultura é chamada hoje de metanarrativa opressora? A metanarrativa de Deus não oprime, ela liberta. No capítulo anterior, consideramos a importância da pregação expositiva. Contudo, o nosso interesse não deve ser apenas a maneira como aprendemos, mas também, e isto é muito mais importante, aquilo que aprendemos. Devemos anelar por pastores que preguem com base na palavra de Deus, mas devemos ouvir com muita atenção aquilo que ele diz e determinar se o que ele diz está ou não em harmonia com a palavra de Deus. Precisamos não somente de alguém que reivindique pregar a palavra, mas, sobretudo, de alguém que faça isso de modo substancial, cujos sermões estão em harmonia com o que a palavra de Deus realmente ensina. Isto é especialmente importante no que diz respeito ao que aprendemos sobre a natureza e o caráter de Deus. Uma das principais características de uma igreja saudável é um entendimento bíblico de Deus em seu caráter e sua maneira de lidar conosco. Por conseguinte, neste capítulo procuraremos descobrir as principais linhas da grande história da Bíblia. Se pudermos ver e ouvir distintamente essas linhas, entenderemos com maior nitidez o Deus da Bíblia. Podemos resumir a grande linha histórica da Bíblia em apenas 5 palavras. Isto é o que a Bíblia nos ensina a respeito de Deus. Ele é Criador, é santo, é fiel, é amoroso, é soberano. Ouça cada uma dessas 5 verdades enquanto consideramos a sua apresentação nas Escrituras. Veja se você pode imaginar a diferença que haveria se qualquer delas não fosse verdadeira.